no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Isaías capítulo 9, nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos deste texto. Isaías capítulo 9, verso 1 diz assim: Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, eu devo confessar aos irmãos que a palavra que o Senhor me deu para eu compartilhar com a igreja neste dia, eu fiquei bastante relutante, em meu coração, se realmente era isso que deveria falar, se realmente era essa a mensagem. Por algum momento eu até imaginei que não era esta a palavra, mas o Senhor foi falando ao meu coração, de tal maneira que eu acabei por me convencer de que realmente era esta a mensagem que o Senhor tinha para nós neste dia. E eu gostaria que você, meu querido irmão e irmã, prestasse bastante atenção acerca daquilo que o Senhor vai tratar. E talvez alguém até pergunte: pastor, mas por que, de repente, essa dúvida se realmente seria esta a palavra ou não? Porque, queridos irmãos, de repente tem alguém, pode ter alguém aqui entre nós, pode ter alguém através da nossa live que diga: pastor, estou esperando uma palavra que venha realmente ao encontro das minhas necessidades. Nós estamos passando, irmãos, por tempos difíceis, muitas pessoas sofrendo de várias formas, de várias maneiras, e eu imagino, irmãos, que sempre que nós estamos angustiados, vamos usar esse termo, por alguma razão, e sempre que nós temos a oportunidade de estar num lugar onde se prega a palavra de Deus, nós esperamos uma palavra que venha ao encontro das nossas reais necessidades, uma palavra que venha confortar, que venha trazer alívio para aquela nossa dor. E pensando acerca desta palavra, eu falei: Senhor, não é exatamente isto, não é exatamente isto. E de repente você pode até pensar assim: poxa, pastor, essa palavra não era aquilo que eu queria ouvir. Aquele que está em casa pode até dizer também: poxa, pastor, eu estava aqui, estou aqui assistindo, participando desse culto, mas não era exatamente esta palavra. E eu posso até te entender, se você disser que a palavra não é exatamente aquilo que você gostaria de ouvir. Quem sabe, talvez até depois do final da mensagem você ainda possa dizer: pastor, essa palavra não teve nada a ver comigo, eu também vou entender. Mas por outro lado, meu querido irmão e irmã, eu não podia deixar de atender o apelo do Espírito Santo, para trazer essa mensagem ao teu coração, e lhe dizer em nome de Jesus, que o Senhor que te trouxe aqui nesta noite, que o Espírito de Deus que te conduziu até este lugar, do Espírito de Deus que te chamou, que te induziu para estar conosco neste culto através desta live, Ele conhece as tuas necessidades, Ele sabe o que você precisa, viu? Ele vai tocar nesta noite o teu coração, e eu quero lhe dizer em nome de Jesus: nenhum de nós sairemos daqui com as mãos vazias, e nem tampouco sairemos com o coração vazio. A palavra de Deus há de nos preencher, e conforme diz o próprio profeta Isaías, no seu capítulo de número 55, ele diz que assim como a chuva e a neve caem à terra e regam, trazendo ali o alimento, produzindo o pão para o necessitado, para aquele que come, assim também é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não voltará para ele vazia, antes produzirá aquilo que lhe apraz e para o qual ela foi enviada. Então tenha certeza que Deus tem algo tremendo para a minha e para a tua vida. Amém, irmãos? Mas é preciso, irmãos, preste atenção, é preciso que os irmãos estejam muito ligados àquilo que vai ser pregado, para que você possa realmente entender. Eu me lembro, irmãos, que exatamente na ceia do mês passado, o Senhor me deu uma palavra,
E dentro daquela palavra eu falei a respeito da importância, né? Ou do como é bom quando a gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, de conhecer um pouco mais da cultura da época, de conhecer a língua em que a palavra de Deus foi anunciada. Isto facilita demais, isso nos traz uma compreensão melhor, né, a respeito dos acontecimentos, né, e o esclarecimento dentro da palavra de Deus. E eu quero usar desta noite, irmãos, na direção do Espírito Santo, realmente, né, um pouco da história, para de alguma forma abrir o nosso entendimento em relação à palavra de Deus. O propósito que Deus colocou no meu coração para transmitir a mensagem desta noite é para que nós venhamos a amar ainda mais a palavra de Deus. Amém, irmãos? Você vai entender, você vai compreender. Porque quanto mais nós amamos a palavra de Deus, mais nós passamos a amar a Deus. E como é que nós amamos a palavra de Deus? À medida em que nós entendemos, à medida em que nós compreendemos, né? Quão melhor seja a nossa compreensão a respeito da palavra de Deus, mais nós vamos amando. E você vai observar no decorrer desta mensagem, né, como Deus, Ele é zeloso, né, como Deus cuida por cumprir a sua palavra nos seus detalhes, nos seus detalhes. E é disso que o Espírito Santo vai tratar conosco. Eu gostaria que você ficasse bastante atento. Eu quero que quem estiver lá na projeção me ajude, por gentileza, coloque para nós o texto que acabamos de ler. Isaías capítulo 9, versículo 1. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Segura esse texto aí. O texto é claro, não é? O texto está nos falando a respeito de uma terra, a respeito de uma região. Que região é esta? Justamente a região de Zebulon, né, e a região de Naphtali. Se nós pegarmos o mapa de Israel, nós vamos ver que esta região, né, onde ficavam essas tribos, fica na região norte de Israel, na região da Galileia. Né, e aí a palavra de Deus ela está dizendo de uma forma clara. É a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, uma terra que foi angustiada, mas que não será entenebrecida, ou seja, não permanecerá para sempre em trevas. É uma terra que foi envelhecida, uma terra que foi desprezada, é uma terra que foi considerada de pouco valor, mas que nos últimos tempos será engrandecida, será enobrecida, será elevada. E aí a palavra de Deus ainda ela vai dizer, né, dentro deste texto, sobre esta região, que é o lugar a caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. E aí já chama a atenção, irmãos, por que Galileia dos gentios? Não era todo um povo de Deus, não era toda uma nação de Deus, não era toda a nação de Israel? Por que nesse texto o profeta Isaías, usado pelo Senhor, chama esta região de Galileia dos gentios? E aí eu entro na história, né? E eu não vou me aprofundar na história, irmãos, até porque não é esse o propósito. Eu quero entrar na história até o limite que nos faça entender um pouco mais a palavra de Deus, até porque aqui não é uma aula de história, nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Então a história é apenas, para nos levar ao entendimento maior. Preste atenção. A história, e aí eu estou entrando na história, ela vai nos dizer, que no ano 722 a.C., Israel, e os irmãos que conhecem a palavra vão se lembrar que neste tempo, o reino de Israel tinha sido dividido, depois da morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido, o reino do norte, o reino do sul, 10 tribos do norte, 2 tribos no sul, as tribos do norte formando o reino de Israel, as tribos do sul formando o reino de Judá. O reino do norte tinha como capital Samaria, o reino do sul, as tribos de Judá, a nação de Judá, tinha como capital Jerusalém. Mas no ano 722 a.C., os assírios vêm e eles tomam a região norte, ou seja, a nação de Israel, subjugam a nação de Israel. 100 anos depois, vai acontecer a mesma coisa com os judeus, mas agora subjugados pelos babilônios. Nabucodonosor com seu exército invade Jerusalém
e leva cativo os judeus. Mas nós queremos nos ater aqui, né, nessa questão, porque o texto fala a respeito de uma região específica, Zebulon e Naftali. Os assírios tomam o poder, e o modus operandi que eles usavam, a forma como eles usavam quando eles subjugavam um povo, subjugavam uma nação, diferente dos babilônicos que levavam cativo, os assírios faziam o seguinte: eles levavam parte do povo. Parte do povo era levado, e não levado apenas para a Síria, mas para as nações que eles haviam subjugado. E traziam povos de outras nações para ocupar as nações que eles haviam tomado, haviam subjugado. De maneira que eles trazem assírios e trazem outras pessoas de outras nações para Israel. E tem ali uma mistura de povos, uma mistura de raça, uma miscigenação, que inclusive era contrário à própria lei do Senhor, mas era desta forma, e é por conta disso que a palavra de Deus está dizendo que esta região é chamada de Galileia dos gentios, por conta de povos não israelitas, não hebreus, não judeus, que vieram habitar esta região, casaram as suas filhas com os judeus, com os israelitas que ali ficaram, seus filhos casaram com as filhas dos israelitas que ali ficaram. Inclusive, os irmãos vão entender o porquê lá na frente, nos dias de Jesus, esta região continuava sendo uma região desprezada. Por que é que os judeus eles não se entendiam com os do norte, especialmente os de Samaria, que era a capital de Israel, por conta dessa mistura de raça, por conta dessa mistura de povos, porque eles entendiam, e a própria palavra de Deus dizia assim, que eles tinham que permanecer um povo homogêneo, puro, sem mistura de raças, e não foi isso que aconteceu por conta dos assírios terem tomado Israel neste tempo. Aqui nestes versículos do capítulo 9, que Isaías está dizendo, já havia acontecido este fato. Por isso que Isaías está falando: a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ou seja, a terra que foi angustiada, ela não vai ficar para sempre em trevas. Existe aqui uma constatação e existe aqui uma promessa. Em primeiro lugar, a constatação de que a terra foi angustiada, mas existe uma promessa, a promessa de que ela não vai permanecer em trevas. Existe aqui uma constatação e existe também uma promessa. Vamos para o versículo de número 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Existe uma constatação que, por conta de tudo aquilo que havia acontecido, aquela região, ou seja, a nação de Israel estava em trevas, mais especialmente a região norte de Israel, mas que a luz iria resplandecer. No entanto, irmãos, preste atenção. À medida em que você conhece a história, em que você vai vendo a história, apesar da promessa que existe, dessa região ser enobrecida, dela ser engrandecida, das trevas caírem por terra, não é isto que a história mostra. A história mostra exatamente Israel se aprofundando nas trevas. Depois da queda do Império Assírio, depois da queda também do Império Babilônico, vai assumir os Medo-Persas como império da época, mas também vão cair, e entra para a história o Império Grego. E esse Império Grego, apesar do seu tempo não ter sido um tempo tão extenso de domínio sobre a terra da época, mas foi muito influente. E até porque eles tinham uma forma diferente também de agir com aqueles que eram subjugados. Diferente dos assírios, que espalhavam os povos entre as nações. Diferente dos babilônios, que levava cativo para a Babilônia. Já os gregos, eles não levavam os povos cativos, eles não tiravam os povos das suas nações, mas por conta deles terem subjugado as nações, eles implantavam
a sua cultura, o seu modo de ser, o seu modo de viver, né? Embora, conforme o pastor já disse, o Império Grego não foi um império que durou por muito tempo, mas a sua influência foi muito grande. Onde eles chegavam, eles mandavam, ao contrário dos outros povos, eles mandavam lá, né, os seus povos para implantar ali a sua língua, para implantar a sua cultura, para implantar as suas filosofias, para implantar a sua forma de ser, a sua forma de viver, a sua vida social. Eles chegavam onde eles dominavam, construíam ali os seus teatros, que eram muito famosos na época. Eles tinham as suas religiões, e é interessante nós lembrarmos, queridos irmãos, que diferente do povo de Israel, diferente do povo judeu, e diferente também de nós, o povo cristão, os gregos eles eram politeístas, ou seja, eles serviam e eles adoravam a muitos deuses, a vários deuses. Diferente do cristão, eu e você amamos, servimos, conhecemos um único e verdadeiro Deus. Amém, irmãos? Para nós há um único Deus, não há mais do que um Deus. Para os judeus também, para o povo de Israel também. O povo de Israel crê em Yahvé, Jeová, o Senhor, só Deus, não tem mais ninguém, é um único Deus. Já os gregos, eles eram diferentes. Os gregos, eles tinham muitos deuses. Tinham tantos deuses que os irmãos vão se recordar que nos dias do apóstolo Paulo visitando Atenas, esperando ali pela vinda de Timóteo, que deveria trazer os seus livros e a sua capa, e Paulo aguardava a chegada de Timóteo em Atenas. A palavra de Deus vai dizer que Paulo sai visitando a cidade, e vê a cidade realmente voltada para a idolatria, rendida à idolatria, de tal forma, de tal maneira, que Paulo chegou a encontrar um altar consagrado a um Deus desconhecido. Os irmãos que conhecem a palavra vão se lembrar disso. Por quê? Porque eram tantos deuses que existiam na Grécia Antiga, que os próprios gregos não conheciam todos os deuses, e temiam, de repente, esquecer de algum, não servir, não adorar, a ponto de chegar, levantar um altar a um Deus desconhecido. Ou seja, se houver algum Deus de quem nós não estamos nos lembrando, a quem nós não sacrificamos, para que Ele não faça cair a sua ira sobre nós, o seu juízo sobre nós, nós vamos aqui consagrar um altar ao Deus desconhecido. Era esta a forma religiosa dos gregos. A história vai dizer, queridos irmãos, que o panteão grego, ou seja, o número de deuses gregos que ocupavam o Olimpo, eram 12 deuses os principais. Só que esses deuses, eles tinham filhos, e os filhos desses deuses tornavam-se deuses também, de maneira que ia crescendo e multiplicando, a chegar a este ponto que nós estamos dizendo, que eles tinham tantos deuses, que eles sequer sabiam quem eram esses deuses. Entre esses 12 deuses principais que existia na Grécia, ou no Império Grego da época, existia um que era o principal deles, na verdade chamado de o Criador de todos os deuses, e o Criador dos homens também. Eles tinham essa crença e essa fé, e esse Deus que era o primeiro, que era o principal para eles, era chamado de Zeus. Zeus era este Deus principal, Criador de todos os deuses e Criador de todos os homens. E eles foram implantando, irmãos, essa cultura, foram implantando o pensamento religioso, foram construindo os seus templos, e foram de alguma forma influenciando as pessoas da época a adorarem esses deuses, a servirem esses deuses. Por isso que eu disse há pouco, quando você pega Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, e que fala ali da restauração, que fala ali da promessa de uma mudança, na verdade a história vai nos mostrar que isto caminha para o pior, e não para o melhor. E é interessante, e eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Nós estamos aqui, irmãos, falando da história, mas eu não quero me ater à história, eu quero me ater à palavra de Deus, só para você entender.
esses deuses do Olimpo, esses deuses gregos, especialmente Zeus, tinha alguns filhos, e entre estes filhos, tinha um filho chamado Pan. Esse filho de Zeus, que também era um deus, chamado Pan, foi dado uma cidade para ele. E essa cidade, isso eu estou falando de história, os irmãos podem entrar, os irmãos podem pesquisar, da forma que você quiser, e você vai constatar isso. Esta cidade, que foi consagrado a este Deus, chamado Pan, filho de Zeus, ficava exatamente na região de Zebulon e Naftali, na região norte de Israel, na região da Galileia. Esta cidade foi chamada de Banias, em árabe, ou Panias, como se pronuncia, consagrada a Pan. Aliás, quando eu estava estudando, e estava pesquisando, e eu pesquisei a imagem deste Deus chamado Pan, desse Deus grego chamado Pan, eu até separei a imagem, e eu pedi para que a projeção segurasse a imagem, falei, porque talvez eu passe esta imagem, para que os irmãos possam conhecer, talvez alguns aqui até já se lembram, já conhecem, já tenham visto, mas é uma imagem, irmãos, muito horrível, é um negócio assim, muito ruim de ver, que, portanto, eu nem sei se faria bem ou mal, se eu passar esta imagem para vocês, mas eu quero passar só para você entender, irmãos, para você entender o quanto que o maligno consegue cegar os olhos das pessoas. Porque quando você ver a imagem deste Deus grego chamado Pan, você vai pensar, mas como é que alguém pode adorar a isso? Como é que alguém pode servir? Talvez alguém pudesse até dizer, pastor, mas isso aí é mitologia, isso é bobagem. Tá certo, eu também considero, é bobagem, mas é bobagem para mim e para você, para eles não. Para eles era um Deus, a quem eles amavam, a quem eles serviam, a quem eles veneravam, a quem eles honravam, para quem eles sacrificavam, a quem eles adoravam. Aliás, semelhante ao que acontece no mundo inteiro e em todos os tempos. Porque no nosso país, aqui na nossa nação, não é diferente, irmãos. Não é diferente. Satanás tem cegado as pessoas, tem cegado o mundo de tal forma que as pessoas adoram coisas imaginando que é Deus, como se fossem Deus. E a palavra do Senhor é clara em dizer a respeito desses deuses: tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, e as pessoas se curvam diante delas e oferecem a elas sacrifício. É por isso que, se nós pensamos que é uma aberração alguém adorar uma imagem como esta que eu vou lhe apresentar, se nós tivermos aí, apresente para mim aí, traga para mim, observe bem, irmãos, que coisa horrorosa. Você está vendo isso? Esse é o chamado Deus Pan, filho de Zeus. Ele é demonstrado dessa forma, num corpo de homem, metade homem, metade um bode, porque, segundo a mitologia, Zeus teve ele com uma cabra. Veja bem. Ali nós temos na mão desta imagem, desta figura, aquilo que é conhecido como flauta de Pan, também não vou entrar agora nos detalhes a respeito disso, mas quem conhece um pouco de música, certamente já viu, já ouviu a respeito desta flauta de Pan. Pode tirar a imagem. Então, observe bem, as pessoas adoravam, as pessoas serviam, as pessoas sacrificavam a esse Deus chamado Pan, cuja cidade foi consagrada a ele, a cidade de Panias, e segundo a história, a esse Deus cabia cuidar e guardar, ele era o protetor das florestas, ele era o protetor dos campos, ele era o protetor dos pastores de rebanho, mas ele perseguia as mulheres. Eles perseguiam as mulheres por conta de um amor não correspondido, que eu também não vou me aprofundar nisso aí, tá? E as pessoas temiam muito
este Deus, né, especialmente quando elas tinham que atravessar uma floresta, especialmente à noite, elas eram tomadas de um temor e de um terror muito grande. Aliás, só para que você saiba, esta palavra que nós conhecemos e que tem sido tão falada nos nossos dias, pânico, tem a sua origem, a sua etimologia em pã. E nós sabemos e nós entendemos, queridos irmãos, que na verdade por trás de todo ídolo existe um espírito maligno, existe um espírito demoníaco. Amém, irmãos? Não é apenas uma história, uma mitologia, é uma obra do inferno, uma obra satânica. Por isso eu posso dizer, queridos irmãos, sem medo de errar, que o pânico, e se fala muito hoje a respeito da síndrome do pânico, é uma ação maligna contra a vida das pessoas, que nós temos que repreender em nome de Jesus. Amém, irmãos? E é por isso que eu falei, irmãos, e quero repetir aqui, a importância de nós conhecermos um pouco mais. À medida que nós vamos conhecendo, a nossa mente vai ampliando, vai abrindo, você vai tendo mais entendimento a respeito de tudo, e especialmente para nós o que interessa é o conhecimento a respeito da palavra de Deus. A respeito da palavra de Deus. Então, durante esse período grego, aconteceu isso exatamente nesta região, na região de que Isaías falou, que ela foi angustiada, mas ela não permaneceria para sempre nas trevas, que ela foi envelhecida, que ela foi desprezada, que ela foi tido como de pouco valor, mas que ela seria enobrecida. E a história continua. A história continua quando cai o Império Grego, assume o poder o Império Romano. O Império Romano passa a dominar. E aí nós vamos aprender, nós vamos ver dentro da palavra de Deus, que foi durante o governo romano, o Império Romano, que é designado um rei para Israel, que é designado um rei, né, para toda a nação, um rei para os judeus, muito conhecido de todos nós através da palavra de Deus, chamado de Rei Herodes. Todos nós já ouvimos falar de Rei Herodes. Rei Herodes, ele reinou em Israel, do ano 37 a.C. até o ano 4 depois de Cristo. Foi exatamente neste tempo, neste período, que Jesus nasceu. E os irmãos vão se lembrar, né, que quando Jesus nasceu, Herodes, ele era o rei da Judéia, era o rei em todo o território de Israel, e quando ele soube que havia nascido um menino, e que este menino seria rei dos judeus, os magos foram para visitar Jesus, ele manda chamar estes magos, e diz para eles o seguinte: olha, vocês indo e encontrando o menino, vocês voltem e me comuniquem aonde esse menino está, porque eu também quero ir adorá-lo. Na verdade não era essa a sua intenção, todos nós sabemos, e a palavra de Deus vai dizer que estes magos, eles foram divinamente avisados pelo Senhor, através de um anjo do Senhor, para que não voltassem a Herodes, mas para que eles fossem embora por outro caminho, e aconteceu isso. E quando Herodes ele percebe que ele foi enganado por aqueles magos, a palavra de Deus diz que ele manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em todo Belém e toda a região de Belém, toda a região ali de Belém, todos os meninos de 2 anos para baixo, porque ele intentava com isso matar também a Jesus, aquele que viria a ser o rei dos judeus, segundo o que lhe foi informado. Porém, também nós sabemos que José, o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, José também foi avisado por um anjo, para que tomasse Maria e Jesus, o menino, e fossem para o Egito, porque Herodes pretendia matá-lo. E a palavra de Deus diz que José toma Maria, a mãe do menino, e o menino, e descem para o Egito, quando Herodes manda matar todas as crianças, todos os meninos de 2 anos para baixo, e eles já estão no Egito e permanecem ali no Egito, até que o anjo novamente avisa José e diz: agora vocês podem retornar outra vez para Israel, podem retornar outra vez para a Judéia, porque aquele que intentava a morte do menino já é morto, já morreu. Esse Herodes, então, ele morre no ano 4 depois de Cristo. No entanto, a história vai nos dizer que Herodes, ele tinha 3 filhos,
E ele deixa um testamento, em que a nação de Israel seria dividida em 3 regiões, e cada uma dessas regiões seria governada por um dos seus filhos. E a história nos conta, e a própria palavra de Deus vai nos afirmar, que coube a Filipe, um dos filhos de Herodes, esta região, a região de Zebulon, a região de Naftali, a região norte do reino de Israel. O imperador romano, César Augusto, atendendo ao desejo, à vontade do coração de Herodes, ao deixar ali aquela carta, aquele testamento, entregando o reino aos seus 3 filhos, o imperador concede a vontade, o desejo do coração de Herodes, e faz exatamente daquela forma, e entrega cada uma das regiões conforme Herodes queria. E a Filipe, um dos filhos de Herodes, foi entregue justamente à região norte, esta região da qual nós estamos falando, a região da Galileia, a região de Zebulon, a região de Naftali. E chega Filipe exatamente naquela cidade, na cidade de Panias, uma cidade consagrada ao deus Pan, e ele resolve mudar o nome daquela cidade. Mas é interessante, irmãos, porque a palavra de Deus vai nos dizer, e eu gostaria que nós lêssemos agora Mateus capítulo 4, nós vamos ler os versos 13 ao 16. Que a promessa de Deus começa a se cumprir. Aquilo que Deus havia dito pela boca do profeta Isaías. E que ao longo da história, nós só vimos declínio, nós só vimos a nação e a região indo cada vez pior. Aqui, nós já estamos agora no Novo Testamento, em Mateus, que escreveu aos judeus, ele vai nos dizer o seguinte: e deixando Nazaré, quem é que deixou Nazaré? Jesus. Amém, irmãos? Jesus aqui já era adulto, Jesus aqui já tinha sido batizado agora por João Batista, e a palavra de Deus vai nos dizer que Jesus, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, exatamente aonde? Nos confins de Zebulon e Naftali. Você começa a entender aquilo que Deus havia dito por intermédio do profeta Isaías: a terra que estava em trevas, ela viu uma grande luz, a terra que estava envelhecida, que estava desprezada, ela foi exaltada, ela foi elevada. Aqui começa o cumprimento da promessa, versículo de número 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Verso 16: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amém, irmãos? O cumprimento da palavra de Deus. Por isso que foi aquilo que eu disse há pouco: como é bom, irmãos, nós irmos conhecendo a história e conhecendo a palavra, para ver o quanto Deus é zeloso em cumprir as suas promessas, nos mínimos detalhes. Amém, igreja? Nos mínimos detalhes. E, inclusive, eu quero dizer que isto não vale apenas para as escrituras sagradas, mas para a promessa que você tem recebido da parte de Deus, para aquilo que Deus tem usado alguém para falar a teu respeito, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus verdadeiramente. Se veio da parte de Deus, saiba que Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Amém? Porém, nós temos que atentar, queridos irmãos, olhando para o que nós estamos pregando pelo Espírito de Deus, que as coisas não são no tempo em que nós imaginamos. Veja bem o que aconteceu aqui com esta região. Havia uma promessa, mas ao invés das coisas mudarem para melhor, elas foram piorando cada vez mais. Às vezes existe situação na minha vida e na tua vida, em que nós estamos passando por luta, por dificuldade, que nós temos uma promessa da parte de Deus, e ao invés de nós vermos as coisas melhorar, parece que as coisas vão piorando cada vez mais.
parece que o cerco vai apertando, parece que as portas vão fechando, parece que não tem saída, mas eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero que isso toque profundo o teu coração, o meu Deus, o teu Deus, o Deus a quem nós amamos e servimos, Ele não perdeu o controle. Ele está no controle e o tempo é dele. Amém, irmãos? O tempo é dele. Tenha certeza disso, o tempo é dele. Mas nós falávamos ainda há pouco a respeito de Filipe, que ele chega na cidade de Panias, né? Aliás, na cidade de Panias, né? E eu disse aqui que foi consagrada ao deus Pan, aquela imagem, aquela figura horrorosa que nós acabamos de ver, mas naquela cidade também foi construída um templo, né? Como em outras cidades foi construído templos a outros deuses também, e eu tenho inclusive uma imagem ilustrativa a respeito do templo daquela época, e é interessante nós vermos, antes de eu continuar a explanação da palavra, coloca para nós aquela imagem, se tiver fácil aí, o templo que tinha na cidade de Panias. Observe aqui, irmãos, isso aqui não é uma foto, viu? Isso aqui é um desenho ilustrativo, né? Porque estes templos não existem mais, né? Não existem mais. Hoje as pessoas que visitam essa região vão encontrar apenas ruínas destes templos que ainda existem, tá? Portanto, isso aqui não é uma foto, né? É apenas um desenho ilustrativo. Mas você preste atenção, aqui existem dois templos. Este templo que está aqui à minha esquerda, era o templo consagrado a Pan, e estes templos eles estavam construídos em cima de uma plataforma rochosa, né? Uma plataforma rochosa, e os templos construídos em cima, e exatamente neste templo, talvez você consiga observar lá ao fundo, a entrada de uma caverna, não sei se os irmãos conseguem perceber, né? Ao fundo deste templo aqui, a entrada de uma caverna, né? E este templo era o templo consagrado a Pan. Pode tirar a imagem. E Filipe, voltando ao que nós estamos aqui dizendo, Filipe, ele chega nesta cidade, onde tinha este templo, onde fazia adoração a este Deus, onde se fazia sacrifício a esse Deus, e ele muda o nome desta cidade. O nome desta cidade deixa de ser Panias ou Banias e passa a se chamar Cesareia de Filipe. Por que Cesareia de Filipe? Porque ele quis prestar uma homenagem ao imperador, a César, e colocou o nome de Cesareia, em homenagem a César, em honra a César, e Filipe em homenagem a si mesmo. Então ele colocou ali Cesareia de Filipe, e até porque também já existia uma outra Cesareia, chamada Cesareia Marítima, então para diferenciar talvez tenha sido esta a razão. Mas esta é a cidade que está ao norte de Israel, a cidade que está na região de Zebulon e Naftali, a cidade que está na região da sombra da morte, a cidade que está em trevas, a cidade que foi envelhecida, que foi empobrecida, que foi desprezada. Mas aí, meu querido irmão e irmã, eu quero que você preste atenção, porque é isto que é importante para mim e para você. A história é apenas para nos conduzir àquilo que a palavra de Deus fala, e é a palavra que nós temos que nos atentar. Mateus capítulo de número 16, versículo 13, preste atenção nisso. Nós estamos já caminhando já para o final da palavra. Diz aqui o texto: e chegando Jesus às partes de onde, irmãos? Cesareia de Filipe, ou seja, exatamente naquela cidade consagrada ao deus Pan, aquela cidade que até então se chamava Panias, aquela cidade que tinha esse templo consagrado a este Deus. O Senhor Jesus chega exatamente a esta cidade. Você se lembra aquilo que o profeta Isaías disse lá no capítulo 9? Que para aquela cidade que havia sido desprezada, ela não seria para sempre entenebrecida, ela não permaneceria em trevas, porque uma grande luz iria raiar. Jesus Cristo é o Senhor, a luz do mundo, a luz todo-poderosa. E ele chega exatamente nesta cidade, a cidade de Cesareia de Filipe, e ali Jesus interroga os seus discípulos, dizendo:
quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Preste atenção, eu quero que você entenda aquilo que Deus está falando. O Senhor Jesus chega exatamente naquela cidade, e Jesus pergunta aos seus discípulos: escuta, o que dizem os homens? O que as pessoas estão falando a meu respeito? Vamos ver o verso 14. E eles disseram: uns diz que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. É isso que as pessoas dizem. E aí Jesus faz uma pergunta, verso 15. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí a resposta vem da parte de Pedro, dizendo, e Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Segura esse texto para nós. Querido irmão e irmã, preste atenção. Quando Jesus chegou a Cesareia de Filipe, e quando Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Preste atenção. Jesus não estava passando por nenhuma crise de identidade, viu? Jesus não tinha esse problema, Jesus não tinha essa preocupação, né? Jesus não precisava de autoafirmação. Jesus sabia quem ele era, amém, irmãos? Jesus sabia que ele era o Filho do Deus vivo, Jesus sabia que ele tinha deixado a sua glória e qual era a sua missão aqui, né? Jesus, ele estava ali cumprindo uma promessa, porque aquela região estava, né, sob as trevas de uma potestade, de um principado que precisava ser destronado naquele lugar, e era para isso que Jesus estava ali. Jesus poderia de repente, vamos pensar assim, ter feito esta pergunta, se nós não tivéssemos o entendimento que o Senhor nos está dando. Jesus poderia ter feito essa pergunta em qualquer outro lugar. Jesus poderia ter perguntado de repente na praia, né, do mar de Tiberíades. Jesus poderia ter perguntado lá em Jerusalém, no templo, em qualquer lugar, mas não era lá, não era lá. O principado, a potestade, chamado Pan, filho de Zeus, estava exatamente em Cesareia de Filipe, que antes era chamado de Panias, em sua homenagem, e era ali que o Senhor Jesus Cristo precisava ser reconhecido e declarado como Filho de Deus, para que a partir daquele momento, aquele principado caísse, fosse destronado, e o Senhor passasse a ser o Senhor daquele lugar, cumprindo a promessa que o Senhor havia feito 700 anos antes. Amém, igreja? Você entende isto? É isto que é importante que a gente saiba, né? Aqui a palavra de Deus está dizendo. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a partir desta declaração, já não era mais Pan, o filho de Zeus, que reinava, mas era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que passava a reinar e dominar aquela região. Então era importante esta declaração, e era importante que ela fosse feita exatamente ali. E aí a palavra de Deus continua, vamos ver o verso 17. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra, lembrando os irmãos, aquela figura, aquela imagem do templo que nós mostramos, que estava construída em cima de uma plataforma rochosa, mas o Senhor diz: a minha igreja será diferente, ela não será construída em cima de uma plataforma rochosa, ela será construída sobre esta rocha, sobre esta pedra que sou eu próprio, sou eu mesmo. Amém, irmãos? Sobre esta pedra, não aquela pedra lá, não onde está aquele templo lá, mas sobre esta pedra, falando a respeito de si mesmo, a minha igreja será construída. E o verso continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segura este versículo aí, deixa eu lhe dizer, quando nós mostramos aquela imagem, e eu disse para os irmãos: atentem que ao fundo você pode observar a entrada de uma caverna. Aliás, nós temos a imagem, uma foto desta caverna. Eu gostaria que colocasse para nós aí, para que os irmãos pudessem ter, né, olha aí, veja bem.
Esta é a entrada daquela caverna que nós vimos atrás daquela imagem ilustrativa do templo de Pan. Esta caverna, e isto aqui é uma foto, amém, irmãos? É uma foto atual, né? Qualquer pessoa que visitar aquela região, né, pode visitar este lugar. Aí tem turistas aí visitando este lugar. Esta caverna era conhecida como Porta do Inferno. Porta do Inferno. Era uma caverna muito profunda, né, impenetrável, as pessoas não conseguiam entrar por ela, nem pessoas, nem animais, até porque também, nesta caverna, segundo a história, né, ela tem uma fonte, e essa fonte dentro desta caverna é uma das fontes que alimenta o Rio Jordão. E acreditava-se, né, a crença da época era que todas as pessoas que morriam, as almas das pessoas que morriam, iam para este lugar, né, para este lugar. E aqui, irmãos, até para que possa esclarecer, Porta do Inferno, que é dado a esta caverna, não se refere exatamente ao inferno, como nós chamamos e conhecemos, aquele inferno aquele lago de fogo e enxofre. Não é isto. Talvez esta palavra inferno não tenha sido, inclusive, bem traduzida, né? Porque aí estava dizendo a porta do Sheol, ou a porta do Hades, a porta que dava entrada para as almas dos mortos, né? Não um lugar de juízo, de julgamento, de fogo, não é isso, né? Essa palavra é a palavra Sheol no seu original. Então aí é a porta de entrada do Sheol, a porta de entrada do Hades no grego. E aqueles que entravam, né, quando morriam, entravam por esta porta, nunca mais saíam. Eles estavam condenados por toda a eternidade a permanecerem no Hades, ou permanecerem no Sheol, ou permanecerem no inferno, né? Embora eu gostaria que ficasse muito claro que este inferno, né, traduzido aqui, não é o inferno, o lago de fogo e enxofre. Mas, quando nós vamos voltar ao versículo que nós estávamos lendo, eu gostaria que retornasse agora para mim, acho que é verso 16, verso 18. Neste versículo, Jesus está dizendo: a minha igreja será construída sobre esta pedra, sobre esta rocha, e as portas do Sheol, as portas do Hades, a porta do inferno, não vai prevalecer sobre a minha igreja. Aqueles que morrerem em Cristo, eles não ficarão presos por toda a eternidade. Jamais a morte vai prevalecer contra a minha igreja. Jamais as portas do inferno prevalecerão sobre a minha igreja. É por isso, meu querido irmão e irmã, que é importante que nós conheçamos a palavra de Deus, porque não existe nenhuma palavra de Deus que está ali sem razão de ser. Mas por que razão que Jesus falou sobre esta pedra? Jesus estava se referindo e se contrapondo aonde estava o templo de Pan e os outros templos todos, de todos os ídolos, de todos os deuses, de todos os demônios que estavam ali. Por que Jesus estava dizendo que as portas do Sheol, as portas do Hades ou as portas do inferno não iriam prevalecer sobre a sua igreja? Porque existia uma crença corrente na época que os mortos estavam aprisionados para todo sempre. E a palavra de Deus nos faz saber através de Pedro que quando Jesus morre e é levado ao túmulo, ele desce até as profundezas do Sheol, e ali ele toma das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. E a palavra de Deus vai nos dizer através de Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, que o Senhor Jesus, ele vem e ele toma cativo aquilo que era o cativeiro, e ele leva à presença do Pai Todo-Poderoso. E na sua morte, os irmãos conhecem a palavra de Deus, os irmãos vão saber disso. Na sua morte, Jesus inaugura aquele lugar maravilhoso, para onde ele levou as almas salvas que estavam lá no Sheol, chamado de paraíso. Quando Jesus está na cruz, e o ladrão à sua direita diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quais foram as palavras do Senhor àquele homem? Em verdade eu te digo, que ainda hoje, ou que hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. As portas do inferno não prevaleceram e não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Hoje os salvos em Cristo não descem mais ao Sheol, não descem mais ao Hades. As almas dos salvos em Cristo vão para o paraíso.
um lugar de gozo, um lugar de descanso que ainda não é o céu, não é a eternidade que está preparada para mim e para você, mas é um lugar de gozo, porquanto nós nos lembramos, quando o Senhor nosso Deus, o próprio Senhor Jesus nos traz este conhecimento, de Lázaro que está, daquele rico que estava preso no Hades, preso no Sheol, mas que Lázaro estava no seio de Abraão, que estava no paraíso. Amém, igreja? Os salvos, já a partir do momento em que deixarem esta vida, já entrarão no gozo do seu Senhor. E Jesus estava ali, justamente para no reino espiritual, no mundo espiritual, tomar, quebrar, né, toda a possessão maligna que existia naquele lugar. Né? Satanás foi destronado neste dia, e aí nós vemos cumprido a promessa de Deus, cumprido a palavra de Deus de 700 anos antes. Amém, irmãos? Vamos ler o verso 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Isso aí o Senhor fala com Pedro do poder e autoridade que ele dá, não para Pedro em especial, mas para a sua igreja, não é? Mas eu quero aqui encerrar com a leitura do verso de número 20. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha que coisa interessante. Jesus chega em Cesareia de Filipe, pergunta aos seus discípulos: o que falam a meu respeito? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é esse, o Senhor aquele outro, e vocês, o que vocês falam? Pedro diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí então o principado é caído, é quebrado, e Jesus, ele faz a declaração que nós falamos. Mas depois disso, Jesus, ele se dirige aos seus discípulos e ordena que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Por quê, irmãos? Porque Jesus não estava ali para uma autopromoção. Jesus não estava ali para se aparecer. Ah, muito bem, então agora vocês já sabem que eu sou o Cristo, saem e espalhem para todo mundo que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias. Não, foi exatamente o contrário. Vocês não vão dizer para ninguém, porque eu vim aqui para cumprir uma ordem determinada por meu Pai. Eu vim aqui para cumprir uma profecia, eu vim aqui para cumprir uma promessa, eu vim aqui para destronar uma potestade, para destronar um principado, e o que eu tinha para fazer aqui já está feito, e essa região que estava em trevas, agora ela está em luz, habitando na luz. E eu quero ler com você 2 versículos apenas, João capítulo 9, versículo de número 5, João capítulo 9, verso 5, Jesus está dizendo: enquanto eu estou no mundo, ele diz que é o que, irmãos? A luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No entanto, nós sabemos que Jesus não está mais aqui. A palavra de Deus diz que ele subiu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, essa luz do mundo, Jesus, já não está mais entre nós. Mas o que diz a palavra de Deus? Mateus capítulo 5, verso 14. Mateus 5, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz. Quando eu for tirado do mundo, vocês são a luz. A minha igreja é a luz. Você, meu querido irmão e irmã, nós, filhos de Deus, povo de Deus, nós somos a luz. De maneira que onde eu e você chegarmos, as trevas têm que bater em retirada. Amém? As trevas têm que bater em retirada, porque as trevas, elas não prevalecem sobre a luz. Jesus disse: enquanto eu estou aqui, eu sou a luz. A partir do momento que Jesus não está mais no mundo, a sua igreja é a luz. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Poderíamos traduzir este monte por uma rocha. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Que esta palavra fique no teu coração. Coloque-se de pé no teu lugar. Quero voltar aqui só encerrando e dizendo para você o seguinte: o Deus que você ama e serve, Ele é um Deus zeloso por cumprir a sua palavra.
nos mínimos detalhes, nos mínimos. Tudo, absolutamente tudo, dentro do plano de Deus. Tudo dentro do projeto de Deus. E quando nós temos a oportunidade de estudar a palavra da forma como nós estamos estudando e ver o Senhor cumprir, de uma forma cirúrgica, as suas promessas, nós chegamos à conclusão, não que não sabíamos disso antes, ou que não crescemos antes disso, não é isso que eu estou dizendo, mas a cada vez que nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra de Deus, nós chegamos à conclusão, de que aquele que já fez, de que aquele que já realizou, aquele que já cumpriu as suas promessas, é aquele que vai realizar, é aquele que vai cumprir todas as promessas, nenhuma delas cairá por terra. Por isso o Senhor Jesus diz: não se turbe o teu coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando tiver preparado eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer, pode acontecer ainda nesta noite, essa pode ser a nossa última ceia, amém, igreja? Mas e se não for hoje? Se não for hoje pode ser amanhã, e se não for amanhã, pode ser depois. Em algum momento, esse Senhor que cumpriu a sua palavra 700 anos depois, para a região de Zebulon e Naftali, é o Senhor que foi preparar lugar e prometeu que Ele vai voltar para mim e para você, e nós cremos nisso. Você crê nisso? E você espera por esse dia? Então aplaude e glorifique o Senhor. Louvado seja Deus. Feche teus olhos, vamos falar com Deus, nós vamos já em seguida estarmos participando do corpo e do sangue do Senhor. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Ó Deus, e que eu ministrei à Tua igreja, Senhor, a forma como o Senhor trouxe ao meu coração. E eu espero que o Teu Espírito Santo, ó Deus, verdadeiramente dê compreensão a cada um dos Teus filhos. Senhor, quando o propósito do nosso coração, Senhor, é amarmos mais a Tua palavra, é conhecermos mais a Tua palavra, para conhecermos melhor a Ti e amarmos a Ti ainda mais intensamente, e servi-lo, Senhor, de todo o nosso coração, sabendo que o Senhor é um Deus fiel, sabendo que o Senhor é um Deus zeloso, Senhor, por cumprir cada uma das Tuas palavras. E a Tua própria palavra diz que nenhuma das Tuas promessas caíram, Senhor. Nenhuma das Tuas promessas, querido Deus, deixarão de ser cumpridas. Mas o Senhor, a seu tempo, ó Deus, cumprirá cada uma destas palavras. Por isso eu Te louvo, eu Te exalto, eu Te agradeço, eu bendigo o Teu nome, eu glorifico a Tua pessoa. Querido Deus, por quem Tu és, Senhor. Ó Deus, ainda que aos olhos dos homens, ó Deus, pareça que todas as coisas, Senhor, estão descontroladas, fora de controle, e a verdade é que o Senhor detém nas Tuas mãos todo o poder, todo o domínio, nada se furta aos Teus olhos, nada escapa das Tuas mãos, e no seu tempo o Senhor entra com a Tua ação provedora. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça para com cada um de nós, os Teus filhos. E agora, Senhor, nos colocamos diante de Ti, neste momento que vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, representado, ó Deus, no pão e no suco da vide. Tornai-nos dignos deste momento, Senhor, para que nós possamos comer e beber para a salvação, para a vida eterna. Ó Deus, não dignos por conta da nossa justiça, não dignos, ó Deus, por conta da nossa santidade ou do nosso mérito, mas dignos, ó Deus, por conta da justiça que foi realizada por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Ó Pai, nós clamamos, nós rogamos e nós Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém, amém.